Oi, turma! Como é que vocês estão? Acredito que estejam lendo, né? Eu quero vocês lendo, tá? Pega o livrinho, tem os livrinhos de historinha que a tia tá pedindo para vocês lerem, tem as leituras do livrinho de português, leiam, não deixam de ler, tá? Ó, a tia vai explicar o dever da quarta aula, tá bom? Eu mandei a página 69 de leitura, então eu vou ler para vocês, eu quero vocês lendo também em casa, tá? Lembra? Vírgula, pausa pequena, ponto, pausa maior, se tiver o ponto de interrogação, pergunta, se tiver ponto de exclamação, pergunta. Leia a leitura bem bonita para a mamãe, para ela ver que você está lendo bem, tá bom? Vamos treinando a leitura. Vamos lá. A onça e o lenhador. Um lenhador que trabalhava no bosque todos os dias tinha uma amiga um tanto incomum, uma onça que era voraz com todos, mas que com ele igual um gatinho, um doce. E o lenhador confiava na onça, e a onça amava e confiava no lenhador. Todos diziam que aquilo era descabido, mas nem ligavam, pois eram realmente amigos. O lenhador tinha um filho pequeno, que deixava com a onça todos os dias enquanto ia trabalhar. Todos diziam que a onça não era de confiança, que seu filho iria ser devorado. Tanto falaram que o lenhador começou a pensar: será? Então, um dia, enquanto a onça tomava conta do bebê, uma cobra apareceu no quarto do neném. A onça não teve dúvida, partiu para cima e matou a intrusa. Quando o lenhador voltou para casa, a onça foi encontrá-lo muito satisfeita por seu filho ter salvado. Mas, ao ver o focinho cheio de sangue da cobra, o lenhador ficou apavorado e, furioso, enxutou a onça a paulada e ela fugiu para nunca mais voltar. Quando entrou em casa e viu a cobra morta e seu bebê a gargalhar, o lenhador se arrependeu amargamente da destruição que a língua das pessoas pode causar. Aqui embaixo vem o vocabulário, que são as palavrinhas, sinônimos, significado das palavrinhas. Voraz, que devora, que engole com grande sofreguidão, ou é difícil de saciar. Devoradora. Descabido, que é fora de propósito, impróprio, importuno. Intrusa, que ou quem clandestinamente se apodera de ou ocupa imóvel ou terras alheias. Enxotou, fez fugir, afastou por meio de empurrões, gritos, batendo, atirando pedras, etc. Afugentou. Então aqui está a leitura, vocês vão fazer os exercícios. A página 68 é o primeiro exercício, né? Está assim. Tem uma mão de um adulto segurando uma mãozinha de uma criança. Aí vem aqui. O que você consegue enxergar na cena? Essa aqui é uma leitura de imagem. O que você consegue enxergar na cena? Vocês vão escrever aí com suas palavras. 2. Qual é a relação que você acha que deve existir entre as pessoas representadas nessa imagem? 3. Confiança é uma virtude muito importante. Você consegue perceber isso na imagem? Existe essa confiança na imagem? Escreve aí para mim, tá bom? Aqui na página 70 do livrinho de vocês é uma reflexão. Não precisa escrever. Vocês vão ler junto com o seu responsável, tá? E vão refletir, vão falar oralmente, vão responder oralmente. 1. A julgar pelos acontecimentos da fábula, isso aqui é uma fábula que eu acabei de ler para vocês. A julgar pelos acontecimentos da fábula, que pode abalar a confiança que temos nas pessoas. Pensa aí. 2. Por que é importante confiarmos uns nos outros? 3. A partir da fábula, quais atitudes podemos perceber em uma relação construída à base desse valor tão importante? 4. Quais características dos personagens da fábula você percebe nas suas relações com as pessoas que convivem com você? 5. Em sua opinião, de que forma a confiança se associa aos outros valores que estudamos e refletimos até o momento para construir um mundo melhor para as pessoas? Então isso aqui é só uma pergunta de reflexão, para vocês lerem e pensarem e refletir, tá bom? Na página 71,
tem a ver com a fábula que acabamos de ler, trabalhando com as palavras do texto. Relacione a imagem que representa o comportamento da onça em relação às pessoas. A imagem que representa seu antônimo, o contrário. Antônimo são palavras ao contrário. Ou seja, o modo em que ela se comportava com o lenhador. Então nós temos aqui vários animais, vocês vão ligar aonde é o antônimo dela, como as pessoas imaginavam ela e como ele imaginava. 2. Releia o trecho da fábula. Todos diziam que aquilo era descabido. Descabido, vamos lá ver no vocabulário, no significado, sinônimo. Descabido quer dizer que é fora de propósito, impróprio, inoportuno, algo que não tem nada a ver, né? Fora do normal, vamos dizer assim. Todos diziam que aquilo era descabido, ou seja, fora do normal, impróprio. Eles não aceitavam, a população não aceitava, né, que a onça vivesse junto com uma criança. Então as pessoas começaram a falar, mas nem ligavam, pois eram realmente amigos. Escolha uma dessas palavras que será o antônimo. Escolha um antônimo para a palavra destacada e dê sua opinião sobre como essa substituição afetaria o sentido geral do texto. Então, presta atenção. Aqui nós temos 4 palavras. Voraz, descabido, intrusa, enxotou. Qual dessas 4 ela seria o antônimo, no caso aqui? Está pedindo assim, o antônimo de como é o pensamento dele. Ele achava ela como um gatinho, um amiguinho, uma amiga dele. Já as pessoas achavam que ela não era aquela pessoa, ela era uma devoradora. Então, qual dessas 4 aqui realmente é o antônimo da forma como ele falava? E vai escrever como esse antônimo mudaria toda a história. Tá bom? Pensa aí, escreve. Página 72. 1. Numere a sequência das cenas de acordo com a ordem que acontece na fábula que você leu. De acordo com essa história, vocês vão numerar os desenhos aqui, tá bom? 2. Reflita sobre a última frase da fábula. O lenhador se arrependeu amargamente da destruição que a língua das pessoas pode causar. De que forma o sentido dessa frase explica o fim da amizade entre o lenhador e a onça? Ou seja, o que causou ele ter feito isso? Foi porque ele quis ou porque ele ouviu algumas coisas que diziam, tá? O que foi que atrapalhou toda essa amizade que ele tinha? 3. Você imagina passar por uma situação como a do lenhador, em que a confiança em seus amigos seja provada? Como você reagiria? Escreve aí, como é que você reagiria se acontecesse isso com seus amigos? Ou você fizesse isso? Bom, aqui nós temos uma historinha em quadrinho, igual a historinha de revistinhas, né? Você pode observar que os diálogos estão dentro de um círculo, né? São círculo, quadradinho. Aqui, dentro desses diálogos, não tem travessão, porque aqui dentro desses círculozinhos que estão mostrando a conversa, não tem diálogo, não tem travessão. Porque aqui o balãozinho já tira o travessão. Vocês vão saber que tem a conversa. Então, a tia vai ler para vocês a historinha em quadrinho. Mãe, já arrumei meu quarto. A senhora precisa de alguma ajuda? Você pode me explicar estas notas? Certamente. Esta é 5, esta é 4 e esta é 3. Quero saber por que você tirou essas notas baixas. Matemática não é o meu forte. Esta aqui é de ciências. O professor não sabe explicar direito o assunto. E a de geografia? Por que tenho que saber informações de todas as cidades do Brasil se eu moro aqui no Recife? E foi assim que acabou a conversa. Vocês podem observar, leiam, respeitam as pontuações, fazem as perguntas, que tem muitas aqui, tá? E aqui embaixo tem um vocabulário. O livrinho de vocês é cheio de leitura. Terceiro ano tem que ler muito. Terceiro ano tem que saber ler maravilhosamente bem. Aí o vocabulário da leiturinha, história em quadrinho. Arrumei, coloquei em ordem, organizei.
Certamente, usado para responder positivamente a um pedido. Sem dúvida, claro. Forte, que tem bom entendimento em determinado campo de saber ou de vida prática. Entendido. Então, sabe que vocabulário são palavrinhas sinônimas, são significado. É como se fosse o dicionário de vocês, que vocês têm, que vocês procuram, e está aqui o significado. Então, vamos lá. A respeito dessa leitura, vamos ver o que é para fazer. 1. Página 74. Reescreva quer dizer, vai escrever de novo. As frases substituindo as palavras destacadas por sinônimo, acabei de falar, sinônimo são o mesmo que significado, tá? Faça as alterações necessárias se precisar. Eu arrumei minha sala, mas Mateus a bagunçou novamente. Vocês viram que a palavrinha arrumei está em destaque, tá? Bem em negrito. Então, essa palavrinha vocês vão procurar uma palavra sinônima ou significado igual a ela. De que forma, se precisar haver alguma mudança na frase, pode mudar. Bem, esse assunto é o meu forte. Vocês observaram que forte está destacado. Então, preste bem atenção. Vai copiar a frase e o forte você vai dar um sinônimo, um significado para o forte. Se precisar mudar alguma coisa na frase, pode mudar. C. Ela certamente não irá com vocês. Vocês viram que certamente está destacado. Então, é uma palavrinha que vocês vão procurar o significado. Sinônimo, significado, é a mesma coisa. Sinônimo e significado são palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Ela, 2. Assinale a alternativa em que a palavra forte apresenta significado diferente das demais. Tem uma frasezinha aqui que a palavra forte está com significado diferente das outras. 3 estão iguais, mas tem uma que está diferente das 3. Aí vocês vão ver e vão marcar com X. 3. Escreva uma frase com cada uma das palavras do vocabulário. Forte, certamente e arrumar. Lembra-se que frase começa com letra maiúscula. E o ponto que vocês vão colocar. Pode ser ponto final, pode ser ponto de interrogação, pode ser ponto de exclamação. Você pode usar vírgula também na frase. Tá bom? Vamos lá. Página 75. A página 75 está assim. Marque a imagem que representa o antônimo, o contrário da palavra arrumado. Qual desses aqui está o contrário? 5. Assinale a alternativa com o antônimo. De novo, antônimo, contrário, da palavra em destaque. Então, a palavra destaque aqui é arrumada. Arrumada. Qual das 3 aqui está no antônimo a palavra? Arrumada na frase. Página 76. Circule as expressões sinônimas são palavras que têm o mesmo significado das palavras do vocabulário. Então, as palavras que estão aqui, no número 6. Arrumar, certamente, forte. Arrumar. Qual é o sinônimo? Qual o significado de arrumar? Qualquer dúvida, vai lá no vocabulário e procura aqui. Tá? Não deixa de preguiça, não. Vai lá e leia de novo. Número 7. Complete as frases com as palavras do quadro. Forte, arrumar, certamente. Quando vocês completar, leia a frase para ver se realmente está com sentido. 8. Que conversa elas estão tendo? Porque aqui é uma conversa. Tem o balãozinho informando que tem uma conversa. Tá? E dentro do balão não se coloca travessão, porque o balãozinho ele já, vamos dizer assim, ele ocupa o espaço do travessão. Quando você tira a frase do balão para escrever embaixo, aí coloca o travessão. Mas no balão não se tem travessão. Então tá assim. Que conversa elas estão tendo? Observe a tirinha abaixo e escreva a fala das personagens utilizando adequadamente as palavras do vocabulário. Então vocês vão formar um diálogo aqui entre essas personagens. Pode ser um pequeno diálogo, porque o espaço é bem pequenininho, né? Usando as palavrinhas do vocabulário. Não esqueçam disso, tá? Vamos para a página 77. 77 é aquela historinha em quadrinho. Lembra a historinha em quadrinho que eu li para vocês aqui? Na página 73? Vocês vão organizar essa historinha, vão colocar em ordem. 1, 2, 3, qual é a primeira que a mamãe falou, qual a segunda? Vão colocar em ordem, tá? Número 1 da página 77. 2. No quadrinho de número 1, presta atenção, número 1, o menino aborda a mãe assim que ela chega dizendo ter arrumado o quarto e se disponibilizando a ajudá-la no que fosse preciso. Marque a alternativa que justifique a atitude do garoto. Então, uma dessas aqui embaixo, somente uma, está mostrando realmente a atitude do garoto. 78. Número 3. Circule o nome da disciplina que aparece na história em quadrinho.
Quais são as disciplinas? Se é matemática, se é história, se é ciência, você vai circular, tá bom? 4. As disciplinas. Então quer dizer que é mais de uma, tá no plural. 4. No quadrinho de número 5, sempre olhando no quadrinho lá da página 77, o garoto responde à mãe com uma pergunta. Que pergunta é essa? Vocês vão copiar a pergunta embaixo. Aí lembra-se, você vai tirar a fala do balão. Quando você tira a fala do balãozinho lá, né, do diálogozinho, você vai colocar o travessão antes da fala, porque é uma fala. Quando você fala, você tem o travessão. 5. Em relação à resposta da questão anterior, você concorda com o garoto? Ou seja, em relação à resposta da 4, você concorda? Sim ou não? Por quê? Aí você vai responder para mim. 6. Como acabou a conversa da mamãe com o garoto? 7. Você acha correto tirar notas baixas na escola? Aí você vai responder, vai justificar sua resposta, por quê? Por que a resposta? 8. É natural ter dificuldade em uma disciplina ou outra, mas nem sempre na maioria delas. Em sua opinião, quais são os motivos prováveis de a criança da tirinha ter tirado tantas notas vermelhas? Lembra aqui, né, que a mãe conversou com ele, que ele tirou tantas notas vermelhas, né, aqui ó, tantas notas vermelhas. Aí você vai me dizer o que provavelmente aconteceu com ele, por que ele tirou tantas notas vermelhas. Agora vamos para a página 79. A página 79 é número 9. Está aqui os quadrinhos abaixo. Nos quadrinhos abaixo, preencha os balões de fala com o que você teria respondido à sua mãe. Você teria respondido à sua mãe se a situação ocorrida fosse com você. Agora é você. Aí está assim. Você pode me explicar essas notas? Aí aqui embaixo vocês vão escrever como fosse você falando com a mamãe. Quero saber por que você tirou essas notas baixas. Vocês vão escrever aqui como se fosse vocês falando com a mamãe. Esta aqui, por exemplo, é de ciências. Aí quando você vai escrever o nome, a resposta de vocês aqui, lembra-se que isso é um diálogo. Travessão antes da fala. Número 10. A educação é muito importante na vida de uma pessoa, não apenas a sistemática, ou seja, matemática, português, história, etc. Mas também aquela que trabalha os valores. Na tirinha lida, que valores dos que estão listados abaixo você acha que faltaram à criança? Então aqui vocês vão ver qual foi o valor, né? O valor que faltou, o valor que eu falo assim, qual foi? Faltou responsabilidade dessa criança? Faltou carinho, faltou amor. Você vai marcar o que você acha aqui. Tá legal? Faz o dever. Faz o dever direitinho, tá? Faz com calma, com carinho, tá bom? A tia vai explicar depois as outras páginas. A tia precisou de uma pausa, né? Bebi uma água para voltar aqui para explicar para vocês a página 80. A página 80 está falando de substantivo próprio, comum e coletivo. Substantivo próprio você já sabe, né? Que são nome dado a pessoas, a lojas, né? A ruas, a cidade, estado, países. São escritos sempre com letra maiúscula. Já o substantivo comum é nome dado a objetos, né? É nome dado a coisas. E geralmente são escritos, sempre são escritos com letra minúscula. Agora, como você identifica um substantivo comum dentro de um texto? Já pensa em algo que você pode pegar e sentir. Pode pegar e sentir, é substantivo comum. Né? Algum objeto, você pode pegar e sentir, é um substantivo comum. Aqui também nós vamos ver, na página 81, substantivo coletivos. Coletivos é o substantivo que mesmo no singular designa um conjunto de seres da mesma espécie. Conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, alunos. Vocês todas aí na sala. Alunos formam um conjunto classe. Um monte de peixinhos formam um conjunto cardume. A biblioteca. Que um monte de livro forma o conjunto, o coletivo biblioteca. Conjunto, né, de um monte de livro forma biblioteca. Então aqui na página 81, quero vocês lendo todos esses coletivos. Estudem, porque eu vou perguntar quando voltar, hein?
Eu quero tudo isso aqui na ponta da língua. Estuda mesmo, tá bom? Na página 82, tá? Vocês vão ler o textozinho também que tá aqui, que o nosso livro de português é cheio de leituras, porque o terceiro ano tem que ler muito. Vão ler, aí vem aqui, letra A. Circule os substantivos próprios. B. Copie do texto. Aqui embaixo vão copiar do texto, colocar nos quadrinhos. 5 substantivos comuns. Tá lá no texto. Pensa, o que você pode pegar e sentir aqui? Isso é substantivo comum, tá bom? Na página 83, escreva o substantivo abaixo nos quadros correspondentes. Tem uns quadros aqui, substantivo próprio e o outro substantivo comum. Vocês vão tirar todo o substantivo próprio, que é escrito com letra maiúscula, e o substantivo comum, escrito com letra minúscula. Tem um outro quadrado grandão aqui, número 3. Está assim, substantivo, substantivo comum, substantivo próprio, substantivo coletivo. Por exemplo, a palavra gato. Está lá, comum, próprio, coletivo. A palavra gato, eu vou colocar X em qual? Comum, próprio ou coletivo? Gato. Comum. Isso aí. Então, vou marcar um X só no comum. A palavra Amélia. Está lá. Comum, próprio, coletivo. E aí? Eu vou colocar o X aonde? No próprio. Entendeu? Vocês vão fazer assim, tá bom? Na página 96... não, 96 não, perdão. Página 90, nós temos a ortografia, tá? Palavrinha com G, G e G. Página 91. Vamos lá. Vocês vão trabalhar a ortografia. Ó, ortografia aqui, ó. Pinte a alternativa que complete a frase. A pessoa que tira coelhos da cartola é o... Aí vocês vão pintar quem é que tira o coelho da cartola. B. Tomamos vacina com... Vai pintar o que é que tomamos vacina. O 2 vai completar com G, G ou G. O 3 é uma cruzadinha, também vai completar. A página 92 é um bilhete que vocês vão completar também com G, G ou G. O 5. Leia completando corretamente as palavras, também tudo com G, G ou G. A, da número 5, página 92. As palavras sublinhadas na frase têm a mesma pronúncia inicial, ou seja, as palavras sublinhadas na frase da letra do número 5, têm a mesma pronúncia? Sim ou não? Vocês vão pensar e vão marcar um X. B, também da frase. E na escrita, a frase: o dono do jipe levou mudas de girassol para o seu sítio. B. E na escrita, elas têm a mesma grafia, ou seja, a mesma escrita na sílaba inicial? Sim ou não? E justifique. O 6. Leia o anúncio abaixo. Na viagem de férias, garantimos que vocês viajem de férias. Hotel Multi, cuidando de todo o seu bem-estar. Então, preste atenção. Que mudança você percebe quanto ao sentido e à função das palavras em que houve a troca do G ou pelo G? Então, vamos lá, preste bem atenção. Nós temos aqui duas palavrinhas que ela tem uma forma de escrita diferente uma da outra. Mas cada uma também tem um jeito diferente, um significado diferente. Tá? Aí vocês vão escrever aqui. Escreva abaixo sua resposta. Que mudança você percebe quando ao sentido e à função das palavras em que houve a troca do G pelo G? Elas trocaram, né? Uma teve no início da frase, na viagem de férias, garantimos que vocês viajem de férias. Uma foi trocada, mas elas têm sentido diferente. Então, que sentido são esses? Aí vocês vão escrever embaixo para mim, tá bom? Outro detalhe, a tia também marcou para vocês começarem a ler. Vocês já leram O Poder das Palavrinhas Mágicas, né? Um livrinho muito bom, adoro esse livrinho, amo esse livrinho. E a tia pediu para vocês fazerem os exercícios, tá? Referente ao poder das palavrinhas mágicas, né? Todas essas paginazinhas, gostosa de fazer, né? Deliciosa, né? Muito boa de fazer. E quem leu o livrinho deve ter feito essas páginas maravilhosamente bem. E agora, o próximo livrinho de leitura é A Estrelinha Peralta.
tá? Vocês vão começar a ler esse livrinho, tá? Lê um pouquinho cada dia, tá? Não esqueça de ler também a capa. A capa ela é muito importante, ela traz o título, ela traz as ilustrações, ela traz o nome da autora, a editora. É importante a gente saber ler a capa também, tá? Cada dia tira um pouquinho, lê a historinha, lê pra mamãe, lê pra vovó, lê pro papai, tá? Lê pro irmão, bom? Cada dia lê um pouquinho da sua historinha. Lembre-se, terceiro ano tem que ler muito, é muito importante a leitura, tá bom? Lê com entonação, lê com vontade, lê com amor, isso é muito bom, bom? Um beijão pra vocês, tô morrendo de saudade. Fica com Deus.